Duas coisas para começar sobre a seleção brasileira. A primeira, o time foi muito mal contra a Tunísia. Isso é muito preocupante porque na Copa do Mundo, outras seleções contra o Brasil vão tentar se comportar da mesma forma. E a resposta que o Brasil deu para um time fechado, marcando com linha de 5, a resposta foi muito negativa. Agora, a segunda coisa que a gente precisa deixar aqui bem pontuada. Isso é normal diante do ciclo que a seleção fez. Isso está dentro do esperado. Você que almoça comigo aqui todo dia ou quase todo dia, sabe exatamente do que eu estou falando, sabe exatamente da minha opinião. Eu apenas vou reforçar algo que estou dizendo há 3 anos. Vocês querem o quê? Vai ter algo muito diferente agora no 8º jogo do Ancelotti? Não vai. Não tem como. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 450 mil inscritos por aqui. Atenção, a Mochila Voyage está de volta ao site da Golcase logo agora no mês da Black. Então o preço vai estar lá embaixo, aproveita. É a mochila, bonita, hein? A mochila do seu clube de coração. Está disponível no site da Golcase nesse mês de novembro. O mês da Black, então aproveita. Nós temos aí quase todos os times licenciados para Mochila Voyage. Então, coisa linda, é um produto oficial do seu time. Então você está ajudando o seu time também. E pode dar de presente para alguém, pode comprar para você, para o seu dia a dia, para viajar, enfim. Golcase, na hora de fechar a compra, coloca o meu cupom GOLJORGE que você pega um desconto a mais. Então já tem o desconto da Black e tem o desconto do meu cupom também na hora de fechar a compra. A Golcase é parceira do canal do Jorge Igor, tem link na descrição deste vídeo. Muito bem. Vocês sabem que eu acredito em processos, eu falo muito disso aqui no futebol, às vezes eu falo uns negócios aqui, pregando no deserto, falando sozinho, mas o que adianta, né? Às vezes a gente fala A, a galera entende B, mas é da vida. A vida é assim mesmo e tudo bem, minha missão é essa. Eu acredito em processos e eu defendo muito, muito, muito a valorização dos processos no futebol. As etapas que precisam ser cumpridas, o tempo que precisa ser dado, as escolhas que precisam ser feitas, as diretrizes que precisam ser escolhidas, tudo isso você sabe que a gente, sempre falou em diferentes contextos, seja de clube, seja de seleção. Para a seleção, óbvio que isso vai valer. Se o time chega, antes de falar do jogo, eu acho que vale fazer uma análise mais global, macro, da situação da seleção brasileira. Dentro daquilo que eu acredito. Pode ser que você não acredite nos processos. Pode ser que você trate como regra exceções, como, por exemplo, Marrocos na última Copa do Mundo. Eu prefiro não tratar a exceção como regra. Então, dentro daquilo que eu acredito, o desempenho da seleção brasileira em novembro de 2025 é dentro do esperado. Oscilando, indo bem num jogo, indo mal no outro, cometendo algumas falhas, tendo algumas desatenções, tendo alguns jogadores individualmente aparecendo bem, outros nem tanto. Eu acho que tá tudo dentro do que a CBF fez com a seleção brasileira nesse ciclo. O resultado está aí. Resultado óbvio, evidente. Faltam 7 meses para a Copa do Mundo, não temos time, não temos protagonista, não temos uma maneira ainda definida de jogar, por mais que um caminho já esteja aparecendo. Várias posições sem nomes consolidados. Você crava quem é o lateral esquerdo da seleção? Você crava quem é o goleiro da seleção? Você crava quem é o camisa 9 hoje da seleção? Você crava se o Brasil vai ter um armador ou se vai jogar com 4 atacantes? Faltando 7 meses para a Copa, essas definições todas já deveriam estar bem encaminhadas. Mas a CBF... A gestão anterior da CBF optou por fazer um ciclo bagunçado, zoneado. Mãe, compra o doce, na volta a gente compra. Foi isso que a CBF fez e o resultado é esse. Então eu não vou chegar aqui para você e dizer que estou surpreso. Entenda, não estou passando pano para a atuação do Brasil contra a Tunísia, que foi muito ruim, muito ruim. Eu vou falar de várias coisas aqui sobre a atuação do Brasil. Mas eu esperava, sinceramente, para o que a CBF fez... Gente, foi o 8º jogo do Carlo Ancelotti. 8º. O cara não tem nem 10 jogos. O cara vai virar o ano, vai chegar no ano da Copa do Mundo, não tem nem 10 jogos pela seleção brasileira. É óbvio que isso atrapalha. É óbvio que o Brasil escolheu o caminho mais difícil. E é óbvio que o próprio Ancelotti, percebendo que
pô, eu preciso de um ciclo completo, ele já começou ali a sinalizar um interesse em permanecer e renovar depois da Copa do Mundo. Porque o trabalho dele fez a seleção avançar algumas casinhas em pouco tempo, mas é muito pouco tempo. E o Brasil precisa avançar um número muito maior de casinhas. Então, eu acho que é isso. Você chegar numa data FIFA, golear a Coreia e perder pro Japão. Aí você vai na outra data FIFA, ganha de Senegal, perde pontos, né? Um jogo não valia pontos, mas empata com a Tunísia. Normal. Não é o normal para a história da seleção brasileira. Não é o normal nem olhando o presente, os jogadores que o Brasil tem. O Brasil poderia estar num estágio melhor. Mas o Brasil sabotou o próprio trabalho do ciclo. Isso precisa ser lembrado exaustivamente. Quando chegar 2026 e o Brasil não tiver sucesso na Copa do Mundo, que eu acho que vai acontecer, eu acho. Eu tenho opiniões, palpites, projeções. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Tem duas sobre a seleção brasileira que eu tô repetindo o ciclo inteiro. Inteiro. Uma, acho que o Brasil não leva o Hexa. Duas, acho que o Neymar não vai para a Copa. Pensando com a cabeça do técnico da seleção brasileira, por mais que eu lamente muito não ter esse cara na Copa do Mundo. Mas hoje eu não vejo as condições para isso. Então, eu continuo achando isso. Continuo. Pode ser que as coisas aconteçam, que o time decole. Pode. E bata campeão do mundo? Pode. É o Brasil, irmão. Brasil é uma seleção pentacampeã do mundo, a marca mais importante de seleções da história do futebol, tem que respeitar nós. E os caras respeitam. A gente goleou o Senegal, a imprensa internacional já começou, olha, o Brasil está voltando, é isso, é aquilo, os caras morrem de medo. É o Brasil, porra. Mas, convenhamos, eu tenho feito uma analogia, uma ilustração nas transmissões da GETV, pega como se fosse uma vila de casas das seleções da Copa do Mundo, aí tem lá a Casa da França, bonita, imponente, cheia de cômodos. Aí tem a Casa da Espanha, que uma meninada chegou e levantou rapidinho, a casa ficou da hora. Tem a Casa da Inglaterra, que é meio sem graça, mas tá lá, tá sempre arrumadinha, né? Tem sempre bastante gente, né? A Casa da Argentina, que depois do título mundial, né? Pô, a casa se valorizou, botaram uns azulejos caros lá, deram uma trocada do piso, ficou um negócio mais bonito e tal. E a do Brasil, irmão, tá em construção. Tá em construção. A gente tá lá, jogando bola, fazendo churras, e a obra rolando, e falta pouco tempo. Então tá todo mundo com a casa pronta ou quase pronta, e a nossa não tá nem na metade. Porque esse foi o caminho que a seleção brasileira escolheu para trilhar na Copa do Mundo, para a Copa do Mundo de 2026. Muito ruim. Jogo de ontem. Vamos agora para uma análise específica de Brasil e Tunísia, que eu tive a oportunidade de narrar na GETV. O que eu acho que começa a fazer a coisa desandar é a diferença de rotação entre os dois times no começo do jogo. Uma Tunísia que parecia ligada no 220 e o Brasil não acompanhou. A Tunísia entrou para jogar uma partida de competição, com o estádio cheio de tunisiano, botando pressão, criando clima, criando ambiente hostil, né? Clima de Copa. O Brasil entrou para jogar um amistoso. Estamos aqui de boa, último jogo do ano, ganhamos de Senegal no sábado, tá tudo certo, tudo bem. E isso é fatal. Isso é fatal. Se você entrar hoje em qualquer jogo de futebol, em qualquer competição, ou até amistoso, o teu time a 100 e o teu adversário a 200, você vai sofrer, irmão. E o Brasil sofreu no primeiro tempo, com a intensidade da Tunísia, com o ânimo, o volume da Tunísia, e o Brasil não estava na mesma pegada. Além de problemas individuais e coletivos. Então o Brasil esbarrou, primeiro falando em termos defensivos, né? Entrou o Wesley ontem pelo lado direito e o Wesley sofreu demais pelo lado direito, e eu acho que isso reforça que o Militão vai ganhando força para ser o titular da lateral direita, para dar a consistência, para dar a solidez que o Ancelotti quer ali para a posição, e olhando para laterais mais ofensivos, para uma situação específica de jogo, não temos esse nome ainda. Não é o Wesley, que até joga de lateral esquerdo na Roma, e foi muito mal ontem, e sofreu muito ontem na marcação. Errou no lance, inclusive, do gol da Tunísia. Não é o Paulo Henrique, não é o Vitinho, né? Paulo Henrique foi chamado para essa data FIFA, nem entrou. Né? O Vitinho foi chamado para a data FIFA anterior, não foi chamado para essa. Tem o Wanderson também, tudo indefinido. Lateral esquerda, tudo indefinido.
Jogou o Caio Henrique, tentou até algumas tabelas, é um jogador que avança um pouco mais do que o Alexandro. Acho que será o Douglas Santos. O lateral na cabeça do Ancelotti me parece que é o Douglas Santos, mas também não tá definido. No gol, Bento me pareceu inseguro em vários momentos. Inseguro. O Ederson teve dificuldades no trabalho com os pés no sábado e ontem o Bento soltando bolas no começo do jogo, não passa segurança, não vejo o Bento com a camisa da seleção brasileira me dá aquela tranquilidade. Pô, beleza, tamo bem de goleiro, tá tranquilo, tá garantido. O Bento não inspira essa confiança. Então esse também é um problema. E aí do meio pra frente, bom, aí o Brasil tomou o gol no contra-ataque e tal, e aí a Tunísia, beleza, abrimos 1-0, a gente veio para se fechar, vamos fechar mais, marcando com linha de 5, e aí o Brasil ia precisar de repertório ofensivo. No quarteto, o cara que mais voltou para buscar, para participar de alguma maneira do jogo foi o Matheus Cunha, né? Olhando para as atuações individuais do meio para frente, tentando encontrar alguns espaços ali entre as linhas da Tunísia. O Estevão foi muito bem de novo pela direita, chamando responsabilidade, indo para drible, né, recuperando bola, muito bem. Personalidade para bater o pênalti, eu quero falar da história do pênalti daqui a pouquinho também. O Rodrigo ainda tentando fazer algumas conexões e tal, algumas flutuações, e o Vini Júnior apagado. A data FIFA do Vinícius Júnior, ela é muito preocupante, muito preocupante. Então veja, eu não estou citando, antes que já comecem também, né, os teóricos da conspiração, os malucos, os idiotas que tem na internet, e tem muitos, cara, estou impressionado. Rapaz, Nelson Rodrigues tinha razão, eles vão ganhar pelo número, né? Não é nem pela competência, é pelo excesso. Cara, agora está colocando toda a culpa no Vinícius Júnior. Não, ninguém está fazendo isso. A seleção está desequilibrada, a seleção tem vários jogadores mal. Se tem aqui lateral direito mal, se tem aqui lateral esquerdo que não empolga, goleiro que não passa segurança, um monte de coisa. E o Vinícius Júnior também, que joga no maior clube do mundo, que tem tudo para ser o protagonista da seleção brasileira e que não rende na seleção brasileira. E, de novo, uma data FIFA apagada de muitos erros do Vinícius Júnior, pouquíssimas jogadas saindo do pé do Vinícius Júnior, pouquíssimos lances lúcidos aparecendo com a participação do Vinícius Júnior. E o Brasil precisa desse cara. E aí, quando o Rafinha voltar, como é que você vai tirar o Estevão? Quando o Rafinha e o Estevão jogaram juntos, que foi contra o Chile, o Vini não tava. E hoje, na boa, o Rafinha voltando, eu não tô vendo outro caminho a não ser tirar o Vinícius Júnior do time. Sinceramente, com a produção que o Vinícius Júnior tem mostrado, eu não insistiria. Nesse momento, ele não responde, ele simplesmente não responde. Ele não dá resposta. Bom, aí nós não temos esse 9 definido também, né? Vai ser quem? Vai ser o Matheus Cunha? Acho que a gente precisa de mais, né? De um 9. A gente vai precisar em algum momento desse 9 definidor. O Vitor Roque entrou, acabou até sofrendo pênalti, acho até que ele entrou bem, mas o ponto é, quando o Brasil precisar abrir uma retranca, e a Tunísia fez retranca, claramente ontem fez, né? Brasil vai conseguir, na base do contra-ataque, se dar melhor contra as seleções que dão espaço. Na hora de furar uma retranca, aí o Brasil vai precisar, talvez, desse camisa 9. Quem é esse cara? É o Vitor Roque? Não sei. É o Pedro? Pode ser. É o Caio Jorge? Não sei. É o Igor Jesus? Não sei. É o Richarlison? Acho que não. Tá tudo indefinido na camisa 9. É o Matheus Cunha? Não. Pra mim, não. É o João Pedro? Também não acho tão 9 assim, mas tem uma questão do entrosamento com o Estevão que eu acho que podia ter sido melhor explorada nessa data FIFA, mas esse é um ponto muito importante. Quando o Brasil é atacado e contra-ataca, o Brasil vai bem. O Brasil tem velocidade pelos lados e tal. Quando o Brasil pega um time fechado, o Brasil tem pobreza de repertório e não tem esse 9 para ser acionado, para definir, para fazer um pivô, para fazer um giro, para ganhar uma escorada, ganhar uma bola de cabeça, não tem. Então o repertório ofensivo foi a coisa que mais me preocupou na seleção brasileira nessa data FIFA de novembro. Então é um dever de casa para o Carlo Ancelotti resolver até março. Ele precisa encaminhar uma solução até março. Quando ele vai fazer os amistosos provavelmente contra a França e Croácia e já vai levar a seleção base que ele vai convocar para a Copa do Mundo. Aliás, ontem na coletiva o Ancelotti disse o seguinte, olha,
sobre nomes que já estão escolhidos para a Copa, que já estão na minha cabeça. Muitos. Tem muitos. E deu uma risada. Tipo assim, tem poucas portas de entrada. Aí a gente resgata o vídeo de ontem, né? Tem uma portinha, uma brechinha aberta que ele deixou pro Neymar, para uma possibilidade e tal, mas eu acho que é uma brecha bem pequenininha que ele deixou. Na verdade, assim, as vagas elas já estão praticamente preenchidas na cabeça do técnico da seleção. Quem não esteve no ciclo, e aí vale pro Neymar, e aí vale pro Endrick, que tá tentando agora no Lyon 6 meses aí para ver se é lembrado. Essa galera que não participou com o Ancelotti dessas convocações, só milagre para ir para a Copa. Interpretando as falas do técnico da seleção brasileira, eu concluo isso. Só um milagre para botar o Neymar na Copa, só um milagre para botar o Endrick na Copa, porque hoje eles não fazem parte dos planos. E o time já está praticamente definido na cabeça do técnico da seleção brasileira. O Brasil começou o ano mal, pessimamente, tomou 4 da Argentina. Termina o ano com um empate amargo. O gosto desse empate com a Tunísia ele é ruim, ele é amargo. Claro que é. Mas eu acho que termina dando sinais de que tem coisas ali acontecendo. A dupla de volante se consolidou, né? Os 3 pilares ali, Militão, Marquinhos e Gabriel Magalhães, estão definidos na zaga, definindo só se o Militão vai ser um lateral direito ou não. O Estevão é uma boa notícia, mas tem outras coisas ainda a resolver, que não foram resolvidas em 3 anos. E agora estourou na mão do Ancelotti para ele tentar resolver em poucos meses, em menos de um ano. Difícil, né? Essa é a missão dele. E sobre o pênalti, sobre Estevão, sobre Paquetá, a escolha foi do banco, o pênalti que o Paquetá bateu e perdeu, o segundo pênalti. O Ancelotti, a câmera exclusiva da Globo mostra claramente o Ancelotti falando pro Marquinhos, Paquetá, Paquetá, e o Marquinhos indo lá dar a confirmação, ó, é o Paquetá que vai bater. E o Paquetá perde o pênalti. E na coletiva, o Ancelotti disse que a ideia dele era tirar um pouco da pressão, do peso em cima do Estevão, que já tinha batido o primeiro e tal. Eu só acho que temos que ter 2 cuidados aí. O primeiro cuidado o Ancelotti já está tendo. Blindar, proteger o garoto, tudo bem, tá certo. Né? Não colocar nos ombros dele uma responsabilidade maior, um peso maior do que ele possa carregar, tudo bem, estou de acordo. Mas tem o segundo ponto aí, uma armadilha, que o Brasil precisa fugir dela. Não pode tratar uma joia, o surgimento, o aparecimento, o desabrochar de uma joia como o Estevão, como uma notícia ruim, porque não é uma notícia boa. Pô, mas você vai chegar na Copa dependendo de um garoto de 19 anos, 18 para 19 anos? Sim, mas ele é talentoso, ele tem confiança, ele tem personalidade, ele parte pra cima, ele tem números, ele tem 5 gols com a camisa da seleção em 11 jogos. Espera aí, não é qualquer um, ele é diferente. Que bom que a gente tem esse diferente. Lembra 2010? Eu estava lá na coletiva de convocação do Dunga e do Jorginho. Tem que levar o Neymar, tem que levar o Ganso. E eram meninos. Por quê? Porque eles vão trazer o diferente, o lúdico, a magia. É mais ou menos o Estevão. Não dá para considerar como uma notícia ruim. A diferença é que ali você tinha uma seleção consolidada, um Dunga fazendo o ciclo completo, um time que jogava na base do contra-ataque, tinha gente que achava feio, mas tinha resultado pra caramba. Agora a casa tá desarrumada. Então na hora que a casa tá desarrumada, vai chegar alguém e vai falar, peraí, deixa que eu arrumo esse cômodo aqui, esse aqui é meu. E o Estevão tá fazendo isso. E nesse momento, outros jogadores da seleção não estão com performance e confiança para fazer o que o Estevão tá fazendo. Então entendo a preocupação do Ancelotti, mas ele não pode cair nessa armadilha de frear o crescimento do Estevão e de tratar como algo negativo uma notícia que é boa. Quem falou isso ontem foi o Rodrigo Coutinho no pós-jogo da GTV e eu aplaudi, assinei embaixo, ipsis literis o que ele falou. Eu diria tudo que ele disse, repetiria tudo. Não dá para tratar como algo ruim. Que bom que tem o Estevão. Que ótimo. Ah, falta um jogador diferente, falta o cara do talento, só tem bagre na seleção. A galera não fala? Porra, olha o Estevão aí, cara. Então, confiança no garoto. Pra mim é ele, tá? E eu falo isso na narração daquele lance que ele acerta a trave no final do jogo. Quando ele pega a bola e parte pra cima de todo mundo e quase faz o gol da vitória aos 50 e tal de jogo. Falei, amigo, é ele. A esperança técnica é ele. Tá no Estevão para a Copa do Mundo do ano que vem. Com o quadro que temos aí, é o que se desenha. Bom, espero não ter deixado de falar nada, não ter perdido algum fio importante pelo caminho, mas é isso. O que você achou? Qual a tua opinião sobre esse momento da seleção? Você concorda comigo? Você tem a mesma visão? Pensa diferente? Deixa aí nos comentários que eu quero ler, beleza? E te vejo hoje na GTV com Santos e Mirassol, Brasileirão, Vila lotada, todos os ingressos vendidos, jogo que mexe com as 2 pontas da tabela, jogo tenso,
8 da noite começa o pré-jogo e às 9h30 a bola rola. Eu narro, Luana Maluf e o Rafael comentam comigo do estúdio. O Bruno Formiga estará no estádio com o André Balada, com o Fred, com a Jordana. Time da GTV escalado para hoje. Te vejo logo mais. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo, tchau!